Anunciam o nosso culto, o culto coletivo, os nossos cumprimentos anunciam a nossa comunhão. Quero convidá-la a ficar em pé agora, procurar alguém que está ao seu lado, à frente ou atrás, cumprimentá-lo em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode se sentar, internautas e radiovintes, como é bom tê-los participando conosco nesse ato de culto. Exatamente isso, participando conosco. Nossa sugestão é que você não assista a esse culto, mas sim que você participe deste culto. Você faz parte desse ato de adoração a Deus da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro.
Em Hebreus 10:35, nós lemos a informação especial sobre não abandonarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. Esse texto tem tudo a ver com o cântico que nós vamos cantar agora de pé. Se você observar, a letra diz: eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Pura palavra de Deus, esse cântico que vamos cantar. Convido você mais uma vez a ficar de pé e vamos pregar sobre a nossa comunhão, vivenciar a nossa comunhão através desse cântico. Precioso, como acabamos de cantar, a gente pode abrir o coração para ele e ele abrir o coração para a gente. Quero convidá-lo a você se assentar
E se você quiser fazê-lo desta forma, procure alguém agora. Nós vamos ter um tempo de oração. Compartilhe com quem está ao seu lado alguma necessidade ou talvez alguma vitória, e você orará por ele e ele estará orando por você. Será um ato de comunhão através da adoração. Faça isso se você assim preferir. Fique à vontade, se não, ore separadamente, não há nenhum problema. Ao término desse momento de oração, os instrumentos já estarão tocando para o próximo cântico, quando cantaremos. Nasci
Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Quanta coisa Deus tem feito em nós. Não sei se você já parou para analisar, pensar quanta coisa Deus tem feito em você, não apenas em seu derredor, mas dentro de você. E por isso nós o louvamos, por isso nós o cultuamos. E neste momento do culto nós vamos cantar uma oração que diz assim: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo Te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Vamos cantar este hino e ao mesmo tempo estaremos entregando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. É sempre bom lembrar aos irmãos que na primeira página do nosso boletim nós temos ali os nomes dos missionários que a nossa igreja ajuda a sustentar. E essa ajuda é dada através de ofertas diretamente neste envelope que você tem aí à frente do seu banco. E o segundo item, o primeiro item é dízimos, o segundo é adoção missionária. E a sugestão é que se dê o dízimo dos dízimos, né, 10% sobre o dízimo você coloca, e essa oferta se destinará apenas, tão somente, a sustentar os missionários que temos aqui em nossa lista. E quando os recursos forem maiores do que os que já destinamos, então nós contrataremos novos missionários. A ideia é essa, é de ir ampliando o nosso elenco de missionários sustentados pela nossa igreja, ou que a nossa igreja ajuda a sustentar, até porque é impossível uma igreja sozinha sustentar totalmente um missionário ou dois, então por isso nós ajudamos, é sempre bom dizer isso, nós ajudamos a sustentar. Então vamos cantar esta oração: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. Quero convidar ao microfone para orar a Deus, agradecendo os dízimos e as ofertas, nosso irmão Orizomaldo José dos Santos. Ele orará agradecendo ao Senhor os dízimos e as ofertas, ao mesmo tempo intercederá pelos irmãos que temos em nossa lista semanal. Irmãos Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Martinha Rabelo, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Niel Fiô, que é a esposa do nosso diácono Elias Ângelo, Nilton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Continuemos orando pelo irmão Nicolás Paul Hansen, que continua no hospital Quinta Dor. A irmã diaconisa Assir Botelho, também no mesmo hospital. Oremos pela irmã Elza Mariano, que amanhã tem uma cirurgia. E a irmã Helena Marinho Rinden agradece a Deus o nascimento do seu netinho, dia 30 de janeiro. O nome dele é Lucas Rinden Gomes Lopes. Os pais, Tatiane e Rodrigo, são membros da Igreja Batista do Recreio. Então, a irmã Helena Marinho Rinden, agradecendo a Deus o nascimento do seu netinho, o nome dele? Lucas Rinden, que acabou de chegar. Também, irmãos, nós devemos orar, não só aqui com o irmão Orizomaldo,
mas também em nossos lares, em nossos encontros de oração de segunda, de terça, de quarta, de todos os dias, vamos orar por uma situação que está acontecendo no mundo e para a qual nem todo mundo está prestando atenção, que é justamente o que está acontecendo na Nigéria. O que está acontecendo na Síria, norte do Iraque, o Estado Islâmico, todo mundo acompanha. Mas o que está acontecendo na Nigéria também é muito trágico, e nós precisamos orar. Eu li hoje à tarde no site da Aliança Batista Mundial, eles estavam dizendo o seguinte, que em 2014 o grupo terrorista Boko Haram matou 5.000 pessoas no nordeste e no centro da Nigéria, e em abril do ano passado o grupo sequestrou, isso foi notícia, 276 meninas de uma escola em Chibok, meninas cristãs, e cerca de 1,5 milhão de pessoas tiveram que abandonar as suas casas por causa de ameaças e ataques. 1,5 milhão de pessoas. E o pastor Sansão, Ayokunle, que é o presidente da Convenção Batista Nigeriana, dá essa informação. Os alvos principais em todos esses ataques são primeiramente os cristãos. Em qualquer cidade em que entram, eles destroem os templos das igrejas, só deixando as mesquitas. As cidades com maioria cristã, como Goza e Mubi, já foram subjugadas, vencidas por esse grupo, diz o pastor Sansão Ayokunle. Então vamos orar, porque ele, nesse site da Aliança Batista Mundial, reclama que o que acontece no Oriente Médio, o que acontece em outros lugares, aconteceu na França, então todo mundo se mobiliza, todo mundo faz passeata, faz manifestação, e muito mais gente e muitos cristãos, muitos irmãos nossos estão morrendo na Nigéria e ninguém fala nada, uma noticiazinha, outra, mas não há nenhuma movimentação. Então vamos orar para que o Senhor Deus, nosso Deus, intervenha e faça cessar essa perseguição feroz e atroz que está acontecendo na Nigéria nestes dias, neste momento. Oremos. Nosso Deus de bom Pai Celestial, mais uma vez nesse dia queremos te agradecer. Quando ouvimos notícias tão trágicas, Senhor Deus, de irmãos nossos, no mundo todo, normalmente ali no continente africano, passando por situações tão difíceis, quando nós aqui podemos, como dizem os nossos irmãos, em condições tão favoráveis, de estar te louvando, te adorando e ouvindo a tua bendita palavra. Nós nos lembramos da tua palavra que diz: ai dos moradores da terra, porque o inimigo vem a vós com muita ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Estejamos preparados, Senhor Deus, porque nós sabemos que as provações estão apenas começando, conforme o Senhor Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Prepara-nos, Senhor Deus, para estarmos intercedendo, e como diz Paulo em sua epístola, aqueles que compram, seja como se não comprassem, aqueles que possuem, como se não possuíssem, e vivamos, Senhor Deus, no temor do Senhor, agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, porque sabemos que muitos de nós temos tido sobejamente. Agradecemos-te, portanto, Senhor Deus, e também nos alegramos com os irmãos que se alegram nesta noite pelas bênçãos que têm recebido. O lar do nosso irmão Cláudio está em festa com o Senhor Netinho. Agradecemos-te por esta bênção. Pedimos, Senhor Deus, que esteja nos perdoando, nos abençoando e fazendo-nos, Senhor Deus, estar firmes com a liberdade com que Cristo nos libertou. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dá-nos esta graça de não abrirmos mão da bendita liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, e vivamos os nossos dias com temor, alegria, mas também, Senhor Deus, com disposição de sermos o que o Senhor quer de nós, luz e bênção neste mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus haja um erro. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus haja um erro. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um em Jesus. Abram seus corações e sejam um. Sejam um. Eis aí um apelo
perfeitamente dentro da temática do nosso trimestre, que é o da comunhão em nossa igreja. Convido a congregação a levantar-se, abrindo a Bíblia ou acessando o texto bíblico no seu celular, em João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, versículos 32 e 33. João 12, 32 e 33. Estou vendo que o auditório está dividido entre Bíblias e celulares, né? Interessante. Provavelmente no futuro muito próximo, todo mundo vai estar com o celular lendo a Bíblia. São os dias modernos. João capítulo 12, versículos 32 e 33. Jesus diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Atração vital. Vamos orar. Deus e Senhor, bendito seja o teu nome, louvado seja porque estamos na tua casa e podemos com liberdade exaltar o teu santo nome. Aqui estamos para fazer isso, para ouvir a tua voz, como já ouvimos até aqui através dos cânticos. Aqui estamos para contribuir para o avanço desta obra, Senhor, não só aqui, mas em todo o mundo. E aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra neste instante lida e pedimos seja explicada pelo teu próprio Espírito ao nosso coração. Salva nesta noite, convence, muda vidas, muda consciências, altera, Senhor, comportamentos, enfim, faze que a tua palavra faça aquilo para a qual ela foi produzida, que é transformar o nosso coração. É a nossa prece em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentem-se. Ela está presente nos túmulos dos cemitérios. Ela está presente nas torres de algumas igrejas, incrustada em algumas joias, plantada à beira de estradas, sinalizando que ali morreu alguém, estampada na bandeira de alguns países, desenhada nos céus do hemisfério sul. Dizem que o diabo foge dela, e quando alguém se sente injustiçado, diz que jogou pedra nela. Claro, estamos falando da cruz. Símbolo da crueldade humana, a cruz teria sido, o processo da crucificação, teria sido inventado pelos persas, segundo alguns, ou pelos fenícios, segundo outros, assimilada pelos gregos, praticada pelos romanos, que é como mais a conhecemos, através dos romanos. Mas muito tempo antes, no ano 519, por exemplo, antes de Cristo, o rei Dario da Pérsia mandou crucificar cerca de 3.000 inimigos políticos que ele localizou na Babilônia. Então, conheceu esses inimigos e deu a eles o destino da cruz. Somos informados, irmãos, de que esse tipo de execução, pregar-se um homem na cruz, podia durar até 9 dias. Já pensou? A pessoa ficava ali 9 dias, morrendo aos poucos. Em geral, a vítima não morria antes de 36 horas numa cruz. Por isso que quando Pilatos soube que Jesus já havia morrido no mesmo dia, na sexta-feira, ele ficou assim, mas já? Né? Ele ficou impressionado, porque aquilo foi muito rápido, não era assim não. Por causa de Cristo ter morrido nela, na cruz, a cruz migrou da condição de ente vergonhoso para a de ente glorioso. A cruz
era vergonhosa. Mas o fato de Jesus ter morrido na cruz transforma a própria cruz. A própria cruz agora começa a desfrutar, inclusive, de popularidade. Muita gente usando a cruz, muita gente falando da cruz, especialmente em países de formação cristã, porque Jesus morreu nela. A morte de Jesus, então, transformou a cruz de algo vergonhoso para algo glorioso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, diz o Senhor Jesus. Com isso, ele está dizendo que ele é o poderosíssimo imã que nos atrai, como vamos cantar no último hino deste culto daqui a pouco. Então, ele é o imã. A cruz é imantada pela presença de Jesus nela e faz com que todos sejam atraídos para ela. Veremos em primeiro lugar que a missão de Jesus era exatamente essa: atrair todos a si. Todos quem? Bom, em primeiro lugar, ele atraiu os marginalizados, os que a Bíblia chama de publicanos e pecadores. Ali na Bíblia nós lemos em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, na introdução das parábolas dos objetos perdidos, a moeda, a ovelha e o filho. Na introdução dessas três parábolas, nós lemos Lucas 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este era uma acusação gravíssima que os fariseus estavam fazendo a Jesus. Este recebe pecadores, como se nós não fôssemos, como só aqueles fossem. Incrível. E recebe pecadores e come com eles. Por que isso foi tão grave? A explicação é que naqueles dias, fazer refeições com alguém significava admitir que havia uma grande afinidade entre essas duas pessoas que estavam comendo junto. Significava dizer que havia entre elas uma comunhão de valores. Elas partilhavam de uma certa visão comum da vida. Havia entre elas uma sintonia de alma. Por isso elas estão comendo juntos. Os irmãos se lembram de Jesus convidando os pecadores, convidando a igreja lá, mas em última análise, convidando a todos nós em Apocalipse 3:20, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que eu farei? Entrarei em sua casa e com ele cearei. É uma palavra formal, bonita, rara, para dizer comerei. Participarei de uma refeição junto com ele. Vamos tomar um cafezinho juntos. Mas é mais do que tomar cafezinho. É participar de uma refeição, geralmente um banquete bem gostoso, com muitas opções. E significando com isso, então, que havia entre essas pessoas uma comunhão de valores, uma comunhão de ideais. Havia uma sintonia de pensamento. Então, por isso era comer junto. Por isso, quando Jesus come com publicanos e pecadores, os fariseus dizem: mas não é possível, isso não pode acontecer. Se esse camarada está comendo junto com esses bandidos, é porque ele está concordando com eles. Não necessariamente, fariseus. Não necessariamente, não quer dizer que tinha comunhão, mas que Jesus estava tentando tirar essas pessoas, resgatá-las do vazio em que elas viviam, e isso estava. Essa ideia já está expressa também no Salmo 1. Não sei se você lembra que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, como diz a minha tradução. Não faz isso, porque não há comunhão entre esses valores, os valores de um e os valores do outro. Então, por isso, eles não comiam juntos.
Mas Jesus está comendo com pecadores e publicanos. Olha a palavra publicanos. Por que os publicanos estão nessa relação? Eram homens que recolhiam impostos dos judeus para repassar para os romanos. Claro, mediante uma boa comissão. O judeu não é bobo, né? Vai trabalhar ganhando uma boa comissão. Então, por isso os publicanos eram odiados, por isso eles eram considerados uma espécie de lixo moral na sociedade judaica. Jesus amou essa gente, isso é que impressiona. Jesus amou os desprezados, os marginalizados pela sociedade. Jesus assentou-se sim para comer com os publicanos, com os pecadores. E quando ele foi levantado da terra, atraiu também esse tipo de gente, os marginalizados. Em segundo lugar, além de atrair os marginalizados, ele atraiu também as mulheres. Atraiu as mulheres, não no sentido popular, mas no sentido técnico da palavra, de atração, né? Veja só, embora a lei mosaica mandasse que os homens protegessem as mulheres como sendo o lado mais fraco, é evidente, irmãos, inclusive na lei, como vou mostrar aqui, é evidente que elas eram consideradas inferiores a eles. O exemplo mais claro disso que eu trago para a sua consideração é quando a lei mosaica trata da questão da herança. Quando a lei de Moisés trata a questão da herança, fica evidente que homens e mulheres não eram iguais e que os homens eram considerados superiores. Por exemplo, Números 27, versículo 8, diz assim: se morrer um homem e não tiver filho, dareis a sua herança, sabe quem? A filha. Mas olha a frase ao contrário: se morrer um homem e ele tiver filho, a filha não ganha nada. Tá, percebeu? Então, quer dizer, a filha só recebia a herança do pai se não tivesse o pai, filho, homem. Então, era assim que a coisa, era assim que a banda tocava em Israel, de acordo com a lei de Moisés. Ou seja, a filha só recebia alguma herança se não houvesse filho homem. No outro momento, nós vamos ler, eu vou ler para você, Levíticos, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Levíticos 12, de 1 a 5, diz assim: olha, o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher der à luz e tiver um menino, então a mulher está grávida, barrigudona, nasceu o menino, é o menino homem, é homem, então o que acontecerá com ela, com a mãe? Ela ficará impura por 7 dias. Anota esse dia que é importante, o número do dia, 7 dias. Ficará impura como nos dias da sua menstruação. E no 8º dia o menino será circuncidado na pele do seu prepúcio. Depois ela, a mãe, passará 33 dias purificando-se do seu sangramento. Então, ela ficará impura por 7 dias e ficará depois se purificando por 33 dias. Não tocará nenhuma coisa sagrada, nem entrará no santuário, não podia vir à igreja, porque ela estava impura, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, Levíticos 12, 5, mas se ela tiver uma menina, se em vez de menino for menina, ela ficará impura por 2 semanas. O menino quanto tempo era? 7 dias, muito bem. O menino há 7 dias, mas se nasceu a menina, a mulher fica impura por 2 semanas, 14 dias, dobrou. Como na sua menstruação. Depois passará 66 dias purificando-se do seu sangramento. No menino quantos dias eram? 33. Eu gosto de falar para um auditório que não está dormindo, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, os irmãos estão prestando atenção, fotografando os dados aqui, ó. O menino, 7 dias, ela fica impura, e o processo de purificação é de 33, mas se é menina, são 14 dias e 66
dias purificando-se. E a condição das viúvas? Como é que era a condição das viúvas? Olha, irmãos, com relação à viúva, em Israel, eu vou dizer em Israel porque em outras culturas circunvizinhas havia provisões para se cuidar das viúvas, mas em Israel não. Em Israel a viúva não tinha direito à herança. Em Israel, se a viúva não tivesse filho, sabe o que acontecia com ela? Morreu o marido, ela não tem filho, o que ela vai fazer da vida agora? Gênesis 38, 11, Levítico 22, 13, Rute 1, 8, voltava para a casa do pai. Voltava para a casa do pai. Já pensou? Mulher velha, não é? Já passou da flor da idade, morre o marido, o que ela vai fazer da vida agora? Vai voltar para a casa do pai. Imagine que condição. Ainda bem que era voltar para a casa do pai, o pai tinha que recebê-la. Ou então ela ficava ligada à família do seu marido por um casamento chamado por levirato. Levirato é uma palavra nova para a gente aí, para quem estuda a Bíblia já sabe, é quando a mulher se casava com o irmão do marido morto, né? Então aí se resolvia o problema, mas não é sempre que o morto tinha um irmão disponível. Então como é que ficava? Tinha que voltar para a casa do pai. Se ela tinha filhos adultos, esses filhos tinham que prover a subsistência da mãe. Então ela ficava na dependência de um filho adulto, que não é coisa boa, você sabe disso. Em Números capítulo 30, versículos 6 a 15, fica evidente, não vou ler porque é um longo texto, mas fica evidente ali, Números capítulo 30, versículo 6 em diante, que os votos de uma mulher só seriam válidos se o marido não se opusesse, ou, se ela não fosse casada, se o pai dela não se opusesse. Então até voto para Deus, Senhor, eu gostaria de fazer o seguinte, se o Senhor me abençoar, eu vou doar uma guitarra nova lá para a igreja, porque essa aí está muito velha. Quer dizer, ela não podia fazer esse voto sem que o marido desse o aval dele, o carimbo dele. Então, era uma situação realmente diferente. Por isso eu sempre gosto de lembrar aquela oração que alguns judeus radicais faziam, ou ainda fazem. Ó Deus, graças te dou porque sou judeu e não gentio, porque sou livre e não escravo, porque eu sou homem e não mulher. Orando assim. E é uma oração que perturbou muito o apóstolo Paulo, ao ponto de ele pegar os termos dessa oração e reescrever a oração, dizendo em Gálatas 3, 28, em Cristo Jesus não há judeu nem gentio, não há escravo nem livre, os mesmos elementos, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus as diferenças que nos separavam são desfeitas, e agora nós podemos viver em comunhão uns com os outros. E por isso os discípulos, meus irmãos, eram todos homens. Como é que Jesus vai chamar uma mulher para integrar o grupo discipular, se mulher não tinha realmente valor naqueles dias, né? Todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram, lembra disso? Quando foi preso, todos fugiram, mas as mulheres ficaram. Tem-se dito que, diferentemente dos homens, as mulheres não tinham nada a temer. Por quê? Porque a posição delas era tão baixa que ninguém iria prestar atenção a essas mulheres caminhando de madrugada pelas ruas. Mas eu acho que há muito mais do que isso. Elas estavam ali à beira do túmulo e estavam ali nos primeiros momentos do domingo, as primeiras horas do domingo, porque elas amavam a Jesus. Elas amavam a Jesus. E por que elas amavam a Jesus? Porque Ele as valorizou. Lembra quando Jesus estava conversando com a samaritana, João capítulo 4, e os discípulos foram comprar comida, era meio-dia mais ou menos, foram comprar comida. E quando voltaram,
eles ficaram espantados que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Está conversando com uma mulher, rapaz, onde já se viu isso? Quer dizer, não era comum. Jesus fez isso comum. Nós agora podemos, porque Jesus conversou com mulheres, deu atenção a elas. Em terceiro lugar, ele também, além de atrair marginalizados e mulheres, ele atraiu também as crianças. As crianças, irmãos. Lembra quando os filhos de Israel saíram do Egito? Moisés registrou o seguinte, Moisés ficou contando, 1, 2, 3, 4, contou, os israelitas, Êxodo 12, 37, viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Sem contar as crianças. Por que será? Porque criança não tem nenhuma importância. Não precisa contar. Quantas crianças temos lá agora no culto infantil nesse momento? Não precisa contar porque isso não é importante. É importante, sim, senhor. Jesus mostrou que é importante. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, alimentou uma grande multidão, Mateus anotou o seguinte: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãs, lamento, as irmãs não foram contadas de novo nessa contagem aqui. Além de mulheres e crianças, só a partir de Jesus é que vão ser contados os homens, as mulheres e as crianças, porque ele disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, marginalizados, mulheres e crianças. Em segundo lugar, veremos como foi que ele atraiu a todos para si. Em primeiro lugar, ele atraiu todos a si através de suas palavras de poder. Através de suas palavras poderosas. Irmãos, a palavra de Jesus dava de 10-0 em qualquer palavra. Dá até hoje. Lembra quando ele multiplicou pão e peixe? O que aconteceu com o rebanho dele? Multiplicou pão e peixe, o rebanho cresceu. Veio gente de tudo que é buraco para seguir a Jesus. Claro, comida de graça, esse é fácil. Vamos lá, todo mundo, ó. E a conversa foi de boca em boca, né? E-mails cruzaram o espaço da Palestina. O WhatsApp foi usado para todo lado para dizer: venha, porque ele está multiplicando o pão. E todo mundo veio. E aí, o auditório, claro, aumentou consideravelmente. É muito fácil encher essa igreja e qualquer outro. É fácil até encher o Maracanã, sabia? É só prometer cama, comida e roupa lavada. Espiritualmente. É só oferecer coisas e as multidões virão. Então Jesus, que não estava querendo que as multidões o seguissem por motivos errados, ele que se tornou a grande sensação da Palestina, começou a explicar a sua missão. Explicou a que veio, por que veio a este mundo. E quando ele começou a explicar, as pessoas foram saindo de fininho, foram indo embora, foram sumindo. E aí Jesus perguntou para os discípulos, ficou só Jesus e os 12 ficaram junto com ele. Aí Jesus perguntou para os discípulos uma pergunta até ousada: vocês não querem também cair fora? Não quer aproveitar que todo mundo está saindo e sair junto? Porque a Jesus, querido amigo, não interessa seguidor que não esteja ali pela verdadeira motivação, que é seguir aquele que tem as palavras da vida eterna. Não quer não? A porta, as 2 portas, 3, 4, as 4 portas estão abertas, não quer aproveitar e sair também? Aí, os discípulos se olharam assim um para o outro, Pedro pega o microfone, Pedro se faz porta-voz do grupo de novo e diz para eles aquelas palavras belíssimas, maravilhosas, registradas em João 6, 66 a 68. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós vamos? Mostra para a gente se temos outra opção. Tu é que és o portador das palavras de vida eterna. E mostra como Jesus falava bonito e como a sua fala alimentava as almas das pessoas. De outra feita,
Jesus estava pregando num lugar e a polícia, o telefone na delegacia tocou. Tocou o telefone na delegacia dizendo, tem um maluco aqui falando besteira, eu peço que a polícia religiosa venha aqui prendê-lo. A polícia foi para lá com algema na mão, foi prender Jesus que estava lá pregando. Os guardas que foram, cometeram um santo equívoco. Sabe qual foi? Ouvi-lo. Cometeram um santo equívoco, ouvi-lo, e ficaram ouvindo, e ali se entretiveram, e esqueceram das algemas, e voltaram para a delegacia como se levitassem, e chegando lá o delegado falou, cadê o homem? E eles falaram uma das coisas mais belas também que a gente pode ler na Bíblia, João 7,46, nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca, jamais nossos ouvidos ouviram palavras tão doces à alma, palavras que injetam esperança no coração. Nunca ouvimos isso antes. Isso é maravilhoso. E esquecemos de trazer o homem. Acho que perderam o emprego depois disso. Jesus atraía com as suas palavras, mas Jesus também atraía, e o fez, através dos seus milagres espetaculares. Os milagres de Jesus, queridos irmãos, são tão espetaculares, que tem gente querendo imitar. Tem gente querendo fazer a mesma coisa. Porque olha só, olha o que ele fez. Transformou água em vinho. Tem alguém fazendo isso hoje? Na verdade, o grande milagre hoje seria, como me disse ontem uma moça, funcionária do hospital, abrindo a torneira para lavar a mão, para entrar no CTI, eu falei, temos que economizar água aqui, né, mocinha? Aí ela disse, ela viu que a visita era religiosa, ela disse, acho que vamos ter que chamá-lo de novo, né? Para transformar vinho em água, porque é o de que estamos precisando agora. Transformou água em vinho, como poderia transformar vinho em água, que aliás é mais fácil. Curou 7 cegos, inclusive um de nascença. Nunca, João 9 diz, nunca ouvimos falar que um homem cego de nascença tenha sido curado. Fez o mudo falar, fez o paralítico andar sem muleta e sem mutreta. Expulsou demônios, e eram demônios mesmo, não era só voz assim não. Expulsou demônios, multiplicou pães, acalmou tempestade, andou por cima do mar. Quem faz isso? Andar por cima do mar sem afundar. E fez ainda o que eles gostariam muito de fazer: ressuscitou mortos. Gente que já cheirava mal, Jesus ressuscitou. E João tem essa interessante explicação para a escrita do seu evangelho. Diz ele em João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Não foi só isso aqui não, tem muito mais coisa que você nem imagina. Estes, porém, foram escritos para quê? Para que você tente imitá-lo lá fora. Não. Para que você admire bastante. Não. Estes foram escritos para que creiais. É para incentivar a nossa fé nele, Senhor Jesus. Foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então a atração dele é vital por causa disso. Crendo nele, nós temos vida em seu nome. Como disse o bispo Leslie Newbegin, o evangelho não é uma extensão linear do entusiasmo religioso dos judeus, nem da curiosidade intelectual dos gregos. O evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, escreveu o apóstolo Paulo. Ele atrai com palavras belas, poderosas. Ele atraiu com milagres que ninguém consegue fazer igual. Em terceiro lugar, ele o fez através da sua vida
sem pecado. Vida pura, vida limpa. Todos nós somos pecadores. Todo ser humano, cada vez que nasce um bebezinho, nasce mais um pecador. Jesus não. Ele viveu uma vida limpa, sem pecado, sem hipocrisia, sem mentira, sem maldade. A impecabilidade de Cristo é patente no Novo Testamento. Lembra aquele texto de João 8,46? Quando ele vira-se para uma multidão que não era de amiguinhos dele, não. Eram pessoas que lhe eram hostis. E ele pergunta para essa multidão: quem dentre vós me convence de pecado? Acabou a conversa. Ninguém falou nada. Ninguém tinha uma acusação para fazer contra ele. O autor de Hebreus diz, Hebreus 4,15: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém Jesus, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então atraiu com palavras belas, com milagres poderosos, com uma vida pura. Em quarto lugar, ele fez através da sua atenção ao mais insignificante personagem. Irmãos, é maravilhoso como Jesus consegue juntar ao seu lado pessoas como Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era um líder religioso dos judeus. Olha, o povo judeu já era um povo religioso. Imagina um líder entre eles, Nicodemos, mestre em Israel, Jesus disse dele, e o procurou à noite. Jesus tratou muito bem a mulher samaritana, aquela mulher que ele encontrou no poço, à beira do poço, o poço em que a mulher foi buscar água. Foi assim também com os homens que humilhavam uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério. João capítulo 8, trouxeram a mulher, colocaram no meio, humilhando a mulher, apontando para a mulher, querendo apedrejar a mulher. Jesus vai em socorro dessa alma e com uma frase salva a vida dessa mulher. Todos precisavam igualmente da graça divina. Jesus é assim, irmãos, ele não discriminava, como não discrimina hoje. Ricos ou pobres, para ele tem o mesmo valor. Pretos ou brancos, para ele tem o mesmo valor. Homens ou mulheres, diante dele são iguais. Bacharéis ou analfabetos, são para ele a mesma coisa. Todos precisam da sua graça. Atraiu com palavras, atraiu com milagres, com a sua vida pura, atenção dada a todas as pessoas. Viúvas, viúva pobre, ele observou uma viúva pobre. Que maravilha o nosso Salvador. Em último lugar, a sua morte é a atração mais forte. E eu, quando for levantado da terra, disse Jesus, todos atrairei a mim. Essa expressão, levantado da terra, nos lembra uma outra parecida, que Jesus usou lá conversando com Nicodemos, João capítulo 3. João 3, 14 e 15, ele fala assim: assim como Moisés levantou a serpente, levantar, o mesmo verbo, levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então ele está falando de quê? Está falando da sua crucificação, está falando da sua morte. Jesus predisse o poder magnético da cruz. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. E você sabe qual foi a primeira pessoa que ele atraiu na cruz? O ladrão na cruz, atraiu. Jesus, lembra-te de mim. Sabe qual foi a segunda pessoa que ele atraiu na cruz? Ali pertinho mesmo, o centurião. O centurião olhou, viu aquela coisa toda, viu aquele cenário, ouviu as palavras dos ladrões, as farpas que eles trocavam entre si, viu a confissão do outro, viu Jesus perdoando aqueles cruéis matadores seus, e o centurião diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E por que essa morte atrai tanto? Em primeiro lugar, porque foi uma morte
voluntária. Voluntária. É sempre bom, queridos irmãos, não esquecer esse detalhe. Jesus não morreu porque ele bobeou. Não morreu na cruz porque o seu esquema de segurança falhou. Um discípulo cochilou e aí os soldados... Nada disso. Tanto que quando os discípulos quiseram defendê-lo da prisão dos soldados, com espada e tudo, Jesus disse, não é por aí não. Chegou a minha hora. Então Jesus veio para morrer e voluntariamente deu a sua vida na cruz. E ele diz isso muito claramente em João 10, 17 e 18. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Então a morte dele não foi um acidente, não foi uma fatalidade biológica, foi algo planejado nos arcanos da eternidade. Lá antes da fundação do mundo, Jesus já estava planejado para morrer na cruz. Ninguém está tirando a minha vida de mim, eu mesmo a dou espontaneamente, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Voluntária. Por que morreu? Pedro responde, 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então a morte de Jesus tem esse propósito, ela nos leva para a presença de Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então a morte de Jesus foi voluntária. Em segundo lugar, ela foi vilipendiosa, ou seja, humilhante. O ser levantado na cruz significava ser humilhado. A morte na cruz, irmãos, era a pior coisa. Eu lembro, toda vez que eu leio o relato das crucificações, os relatos da crucificação nos 4 evangelistas, isso sempre me chama a atenção. Jesus está na cruz e passam pessoas e zombam dele, passam até as mulheres que você viu não tinham tanta importância social naqueles dias, as mulheres ousam abusar dele, ousam zombar dele. Então a morte da cruz era vergonhosa, vilipendiosa, coberta de desprezo. É um vagabundo morrendo na cruz. É mais ou menos como alguém que você viu que a polícia pegou, flagrou em atos ilícitos, e esses atos são graves, e a polícia da Indonésia vai dizer, vai ter que ser executado, e aí todo mundo fica com pena aqui no nosso país, mas na Indonésia certamente não ficaram com pena, certamente pensaram, ele fez mesmo, é desprezível mesmo. Infelizmente foi assim que Jesus foi visto, e no caso de Jesus a sua morte foi injusta por quê? O próprio juiz, o presidente da corte, Pilatos, disse para os judeus o seguinte, Lucas 23, 14, vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando-o eu diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais. Eu já exprimi esse homem, já fiz várias perguntas, não estou vendo nenhuma maldade nessa vida dele. Inclusive Herodes, Lucas 23, 15, nem Herodes, pois Herodes o mandou de volta a nós, diz Pilatos. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Então, se ele não fez coisa alguma digna de morte e morreu daquele jeito, a morte foi uma injustiça. Mas por que isso? Porque foi, em terceiro lugar, e por fim, uma morte vicária. Vicária é uma palavra latina que quer dizer no lugar de outrem. Então Jesus morreu no lugar de alguém mais. Marcos 10, 45, ele diz, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e agora? E dar a vida em resgate de muitos. Sublinhe na sua Bíblia, em resgate de muitos. Foi para isso que o Filho veio, foi para morrer, para resgatar você da condenação do pecado. 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivam
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles, quer dizer, no lugar deles, morreu e ressuscitou. Irmãos, a cruz de Cristo revela o amor de Deus na melhor das hipóteses e o pecado do homem na pior. Sim, a cruz atrai. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Por isso não admira que o filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, em seus momentos finais, abraçou desesperadamente uma cruz e ficou beijando-a apaixonadamente. Pergunta é, será que isso resolve? Não, claro que não. O que resolve é deixar-se atrair para a cruz de Cristo. Um escritor chamado A.W. Tozer disse essa frase: nós temos que fazer alguma coisa em relação à cruz. E só há duas alternativas: fugir dela ou morrer nela. O que você vai fazer? Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelo teu inexplicável amor por nós, que levou o teu Filho a ser levantado numa cruz sangrenta e humilhante. Ó Deus, como nós gostaríamos de viver uma vida que expressasse com a maior fidelidade e profundidade possíveis a nossa gratidão a Ti pela grandeza desse amor. Mas, ó Deus, nós confessamos, falhamos feio e muitas vezes envergonhamos o Teu nome. Então, tudo que podemos pedir agora é misericórdia da Tua parte para conosco. Ó Deus, tem paciência conosco. Ajuda-nos a caminhar na direção da Tua vontade e sermos crentes melhores. Leva-nos de volta aos pés da cruz, onde é possível contemplar a imensidão do Teu amor, por um lado, e ao mesmo tempo constatar a maldade dos nossos atos. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. De pé, vamos cantar este ideal que é a formação de um só rebanho ao lado de Jesus, porque Ele é o ímã, como vamos cantar aqui numa dessas estrofes, a primeira, segunda, terceira estrofe. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o ímã que nos atrai, e só por Ti adoramos o Pai. Vamos cantar.
Queiram sentar-se, meus irmãos. Antes de encerrar o nosso culto, nós queremos agradecer a você, amigo, que nos dá a honra da visita nesta noite. Vamos pedir então que os nossos queridos visitantes, crentes ou não, por favor, fiquem de pé nesta hora, porque nós queremos conhecê-los e depois cumprimentá-los. Temos aqui alguns irmãos, ali também outros. Obrigado. Temos ali um banco cheio ali. Deus abençoe os irmãos. Aqui 2 irmãs, obrigado também pela presença. Obrigado. Podem assentar-se, é um prazer muito grande tê-los conosco na casa do Senhor hoje aqui. Nós queremos também agradecer aos internautas a sua participação no culto desta noite. Nós temos de Curitiba, Paraná, o Pedro Gonzalez, sentindo-se muito alegre em poder participar do culto. Ele roga a Deus que o Senhor abençoe o pastor e a igreja. Obrigado, irmão Pedro. De Cabo Frio, aqui do Rio de Janeiro, Osiel Andrade está participando do culto e sendo abençoado. Pede as bênçãos de Deus sobre a igreja. Obrigado, Osiel. Ore mesmo por nós, precisamos. Josué de Oliveira, de Jaú, São Paulo, retornando do funeral de seu pai, encontrou a transmissão do culto na internet, que lhe trouxe paz ao coração. Deseja que Deus abençoe a igreja. Que Deus console o irmão Josué de Oliveira nesse dia difícil, né, Josué? Difícil. Perder o pai assim não é fácil, não. De Montclair, Virgínia, Estados Unidos, a irmã Alzira Lampropoulos sentiu-se emocionada com a solidariedade ao povo da Nigéria e diz que ela também estará orando por eles. Vamos orar para que os nossos irmãos ali, nesse site da Aliança Batista Mundial, bwa.net, existe, inclusive tem fotos, né? Foto de irmãos nossos chorando a perda das suas filhas que foram levadas. Imagina, 276 meninas levadas. Então vamos orar mesmo, temos mais aqui orar. Nós queremos fazer uma oração final, e nessa oração, e depois nós ouviremos o solo de Sopra em Mim, né? Sopra em Mim. É isso mesmo? Então nós vamos orar nesta hora, encerrando o nosso culto. Pastor Joás, vem para cá. Pastor Joás e a sua esposa Estela são pastores, são os obreiros da 2ª Igreja Batista de Cachoeiro de Itapimirim, Estado do Espírito Santo, uma grande, laboriosa igreja, né, da qual vieram aí a irmã Amélia e suas filhas todas, uma beleza, né? Também outros irmãos aqui, também vindos de lá. Então, o pastor Joás está lá e ele vai orar, encerrando o culto. Eu gostaria de pedir, se você tem uma bênção a pedir ao Senhor nesta hora, pode vir aqui. Ficamos de pé, irmãos. Depois da oração, os irmãos vão sentar-se para ouvir o cântico final, que é Sopra em Mim. Rendemos-te graças, Senhor nosso Deus, pelo privilégio de nos reunirmos e em Teu nome cultuarmos o nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecidos te somos por aquilo que ouvimos, por aquilo que cantamos, porque o Senhor certamente ministrou ao nosso coração de maneira maravilhosa. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama e nos concede bênçãos tais como as que temos recebido neste culto através dele. Queremos agora colocar diante do Senhor a vida destes teus filhos, como a de tantos outros que vão rumar a Porto Alegre, a fim de participar ali da Assembleia da Convenção. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos preservar e usar a nossa vida para o Teu louvor. Ó Deus, abençoa a vida dos Teus filhos que iremos a Porto Alegre. E nos lembramos daqueles Teus servos que ali residem no Rio Grande do Sul. Lembramos-nos também da obra missionária que ali está sendo realizada. Imploramos ao Senhor por Tuas igrejas ali plantadas, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo todas as coisas, de modo que o nome de Jesus seja sempre glorificado e muitas almas se rendam aos pés do Salvador, que Ele atraia todas aquelas pessoas a Ele próprio. Queremos também Te pedir por aqueles nomes aqui mencionados de maneira muito especial, das Tuas filhas, Elza, que o Senhor esteja abençoando, dando a Tua graça, também aquela Tua serva que vai retornar à Inglaterra. Tenha misericórdia com os Seus filhos, abençoa, dá-lhe a Tua graça também. Queremos também suplicar ao Senhor a Tua bênção sobre a igreja na Indonésia. Ó Deus, tem misericórdia dos Teus filhos ali. Livra-os
preserva as suas vidas para a tua glória, e que teu Espírito Santo esteja consolando, confortando, fortalecendo o coração daqueles que ali estão e estão sendo vitimados pela crueldade humana. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por este culto que juntos podemos te prestar, mas que a nossa vida seja um culto constante e um hino permanente de adoração ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica a minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa em